crianças, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre os tropeiros. Quem eram os tropeiros? Você pode acompanhar juntinho comigo no seu livro de história, na página 32, que tem como título Você, Leitor. A cidade de Castro se formou a partir de um pouso de tropeiros. Então nós já conseguimos perceber que há cidades que se formam em torno de fortes, há cidades planejadas, como nós já estudamos, e há cidades que surgiram através de um pouso de tropeiros. E você pode estar se perguntando: professora Fernanda, o que é um pouso? O pouso era o local onde os tropeiros ficavam para descansar, para dormir depois de uma grande e longa viagem. E você vai me perguntar também: quem eram os tropeiros? Os tropeiros eram aquelas pessoas que conduziam os cavalos, as mulas, as mercadorias, faziam comércios para outros lugares, ok? Entendido? Professora, mas como surgiam as cidades através do pouso de tropeiros? Ou seja, conforme esses pousos ocorriam em certas localidades, aquele tropeiro ou aqueles tropeiros ficavam ali, se estabeleciam, formando, enfim, uma região, formando um povoado, ok? Era dessa forma que surgiam outras cidades, como a cidade de Castro. E eu coloquei aqui para vocês duas curiosidades. Essas duas curiosidades não tem no seu livro. Vocês já ouviram falar nessa expressão, dar com os burros na água? Poxa, dar com os burros na água é uma expressão de tropeiros. Por quê? Como eles tinham grandes viagens e às vezes as viagens demoravam muito, eles passavam por períodos de tempestades, passavam por períodos de calor, ou seja, quando eles chegavam em algum momento em que o tempo estava não muito bom e os rios estavam muito cheios, havia a dificuldade de passar com os burros, com os cavalos, com as mercadorias pelo rio. Ou seja, eles diziam dar com os burros na água. Ou seja, ia passar por cima daquele rio super cheio. O que eles faziam? Esperavam os rios abaixarem e quando abaixavam, tinha como passar por aquele lugar. Por isso que surgiu essa expressão. E uma outra expressão que eu já ouvi falar é essa aqui: picar a mula. O picar a mula, na época que os tropeiros vinham da região sul, que tinha o objetivo de chegar em São Paulo, na Feira de São Paulo, na época, quando eles se estabeleciam naquele local, o que eles deveriam fazer? Dividir o seu povoado, dividir as mercadorias. Um grupo para um lado, um outro grupo para outra direção. Ou seja, picar a mula era separar as mercadorias em grupos menores. Conseguiram entender? Separar em grupos menores. E eu gostaria que vocês agora também me acompanhassem nessa página 32, que tem uma atividade pequenininha para você resolver. Vem falando aqui dos tropeiros. Tem um pequeno texto como título: Vida de Tropeiro. E a primeira
pergunta que vem fazendo é: quem eram os tropeiros? E a letra B, o que eles transportavam? Essas duas questões aqui são para que vocês respondam oralmente, porque no seu livro não tem espaço para que você venha registrar essa resposta. Mas eu acho bacana que você faça esse registro no seu caderno, da letra A e da letra B, respondendo quem eram os tropeiros e respondendo o que eles transportavam. Tenho certeza que vocês vão conseguir responder, ok? Agora, prosseguindo nas nossas atividades, nós temos a página 33. Acompanhando comigo as atividades desta página. Vamos lá? Número 2. O mapa ao lado mostra o caminho que os tropeiros vindos do sul faziam para vender os animais de carga. Observe o mapa com atenção. Você vai fazer a leitura do mapa, olhando cada detalhe, as cores, os traços que ali se encontram, para que você venha responder a seguinte pergunta: de que lugar os tropeiros saíam? Aí você precisa olhar o mapa. Em qual localidade os tropeiros estão saindo? Você vai escrever. E aonde eles chegaram? Você precisa ver o ponto de partida no mapa e o ponto de chegada. Registra o nome do lugar. Letra B. Aqui no mapa é possível observar as cidades entre Viamão, no Rio Grande do Sul, e Sorocaba, em São Paulo. Elas foram formadas a partir de um pouso de tropeiros, ou seja, de um lugar onde eles descansavam antes de seguir viagem. Cite 3 delas, uma em cada uma das capitanias nomeadas no mapa. Aqui a resposta é pessoal, porém você vai encontrar no próprio mapa os nomes pedidos. Professora Fernanda, eu vou encontrar mais de um nome? Sim, exatamente, mais de um nome. E eu tenho certeza que você vai conseguir fazer certinho essa leitura aqui deste mapa, porque ele está bem visível, bem colorido, bem tracejado, com os nomes de cada cidade. Basta você ficar bem atento. E o número 3? O número 3, eu tenho certeza que você vai fazer muito bem. A atividade 3 vem pedindo assim: entre os perigos enfrentados pelos tropeiros estavam as doenças, as picadas de cobras e mosquitos, e a luta contra animais de grande porte. Em uma folha à parte, faça um desenho sobre os perigos que os tropeiros enfrentavam pelo caminho. Ou seja, porque a viagem deles não era uma viagem só de coisas boas. Eles enfrentavam todos esses perigos. Então façam esse desenho bem bonito de acordo com todos esses perigos que eles enfrentavam. Esses animais de grande porte ou os animais pequenos e peçonhentos, as cobras, aranhas, eu vou até colocar aqui, formigas e milhares de outros insetos. Façam esse desenho, fotografem